Ah, isso aqui não tá funcionando, eu não sei o que eu faço mais. E aí, maninho, tudo bem? Ah, e aí, Igor, beleza, cara? O que você tá fazendo aí, cara? Tá pronto pra gravar? Ah, não tô fazendo nada, esse troço não funciona. Eu não sei mais o que fazer, acho que só vai ter uma alternativa. Eu vou ter que dar um choque nesse sistema. Ah, agora sim. Ah, tá vendo? Às vezes é isso que resolve tudo. Caraca. Ah, olha só. Quem diria, hein? Aqui tá falando que tem um nono Digi escolhido. Nono Digi escolhido? Como assim? Pois é, né? Como é que é o nome dele? Não sei, eu não tô encontrando, não. Mas pelo menos tem o nome do Digimon dele. Como assim? Como é que é o nome do Digimon? É a versão dubladomon. Fala, galera, tá começando aqui mais um episódio no canal Versão Dublada. Cara, eu quase não consegui falar, peraí. Ah, que momento, gente. Olha com quem eu tô, galera. Luiz Sérgio Vieira, muito obrigado por ter aceitado o convite de participar do Versão Dublada. Olá, gente. Mó prazer estar aqui. A gente tá combinando já tem um tempo e finalmente estamos juntos. Mó prazer. Pô, que honra, meu amigo. Versão Dublada. As pessoas no Versão Dublada, no modo geral, me perguntam sempre, né? Ah, qual que é o vídeo que você mais se emocionou? Qual que é o vídeo que você mais gostou de fazer? É aquilo, né? Como qualquer pintor, pra ele o melhor quadro é sempre o próximo, né? Tem essa essência sempre. Mas eu preciso te confessar que estar com você aqui agora representa muito pra mim. Então eu queria muito te dizer que eu tô muito feliz e muito honrado. Obrigado mesmo, cara. Ah, eu que agradeço pelo carinho, pela iniciativa, que eu acho super importante isso, a gente deixar registrado. Como você falou, a gente estava conversando um pouco antes, inclusive das pessoas mais idosas. Sim. Isso é tão importante, a gente ter isso guardado, né? Essa conversa com as pessoas, as experiências delas, e Sim. Isso faz uma diferença enorme pra nós. Sim, a gente vai falar bastante sobre isso, principalmente porque essa galera lá de trás, eles viveram num momento em que não tinha rede social, não tinha celular pra fazer registros. Os registros estão aqui, né? Sim, se você não repassa essas informações, cara, fica com elas, né? Já falar sobre essa galera, que eu sei que você tem um carinho, um respeito muito grande pelos veteranos, mas eu queria te perguntar sobre, não é nem de um personagem específico, talvez seja, mas assim, você fez parte de uma matéria, acho que uma das mais emblemáticas da televisão brasileira quando o assunto é dublagem. Essa matéria mudou até minha forma, eu sempre falo isso nos vídeos, que é a matéria do video show sobre o Digimon. Você lembra dessa matéria, cara? Lembro, claro. Sei lá, me conta bastidores desse dia. Você lembra de alguma coisa, algum flash assim, tipo, fecha o olho? Ah, lembra, você lembra de alguma? Faz tempo já, né, cara? Faz tempo, assim, era a época que a gente dublava todo mundo junto, né? Então eu lembro da gente fazendo uns vídeos no estúdio, todo mundo lá grudadinho na bancada, e que, na verdade, a gente fingiu que tava dublando, assim, né? Não pegaram a gente dublando de verdade. Sim. Assim, por que isso, gente? Qual a necessidade? Mas assim, mas ficou legal, no fim das contas funciona. Cara, porque não tinha isso, né? Não tinha esses registros, né? Tipo, sim. E aí eu lembro até hoje, eu tava, né, molequinho passando assim de casa, assim, tipo, na sala de casa, aí tava, lembro bem, a minha avó, minha tia e minha mãe assistindo video shows. Eu tava saindo, né? Passei do meu quarto em direção à cozinha, talvez. O Miguel fala bem, eu conheço os dubladores do Digimon. Aí eu vi dubladores e eu vi Digimon. Aí eu falei, quê? Aí assim, foi tudo muito rápido, né? Porque é uma matéria, né? Você passa. Hoje em dia você acha na internet, né? Mas caramba, e aquilo ficou ecoando e foi. E hoje eu tô podendo te falar isso aqui, é muito gratificante ver como um trabalho bem feito perdura. Sim. Né? Ele fica. Nessa época era muito menos comum, né? Você ter qualquer exposição dos dubladores. Sim, enfim, então sim. Acho que tinha um certo mistério sobre quem são essas pessoas, né? Como elas são. Assim. Hoje em dia a gente tá mais... Tem as redes sociais, tem muito mais, tem os eventos, tudo isso. Mas isso tudo veio depois, nessa época não tinha, né? Exatamente. Pois é, né? Eu sei o que você tá pensando. Podíamos ser gêmeos. É aqui que a gente mora, Small Town. Pra você, como um ator ali, você olha esse anonimato, entre aspas, que a dublagem traz como algo positivo? Ou isso de alguma forma meio que te incomoda, assim? Não, na verdade eu acho que fica num ponto muito confortável pra gente, assim, porque ao mesmo tempo que a gente é reconhecido, sim, às vezes você tá viajando, você tá num lugar lá, numa cidadezinha, não sei aonde, num restaurante, e aí você fala, pede qualquer coisa e a pessoa, eu conheço sua voz. E te reconhece, assim, isso é mó barato, mas assim, ao mesmo tempo você anda por aí... De boa. E normalmente as pessoas não andam incógnito, né? Enfim. Eventualmente aparece alguém que já viu você em alguma matéria, a sua imagem de alguma forma, mas é bem mais difícil. Assim, normalmente as pessoas reconhecem pela voz mesmo. Então, eu acho bem divertido, assim.
Acho que ele fica num ponto muito confortável, pelo menos pra mim. Tem alguma história engraçada, assim, você tava na fila da padaria e você falou e alguém reconheceu, assim, tem alguma história assim? Ah, sim, tem um monte, assim, engraçado, não sei. As mais curiosas, já que reconheceram de coisas que não fui eu que fiz, por exemplo. Caramba! Assim, acho que era uma coisa que o Zé Leonardo tinha feito, assim, que alguém insistiu que eu tinha feito. Eu sou dublador, mas não desse negócio. Mas, enfim, acontece várias vezes, assim, já teve, lembro de comprar umas coisas numa loja, sair, depois a vendedora vir atrás, lá longe, não sei o que, falar, eu achei que era você, mas não tinha certeza, não tinha usado na internet, eu vi que era mesmo. Caraca, pesquisou. Eu falei, pô, que legal. Prazer, que maneira. É um barato. Isso é porque é isso, a dublagem, ela mexe no lugar dentro do coração, né? Que vai pra nostalgia, que vai pra um carinho específico que remete a alguma lembrança, alguma memória. As pessoas sentem uma familiaridade que muitas vezes elas não sabem de onde vem. Isso que é curioso, né? Como se ela já conhecesse você, mas ela não lembra do seu rosto. Então a pessoa fica meio ali. Algumas pessoas fazem a ligação direto, mas outras demoram bastante pra assim, a pessoa fica achando que eu te conheço, mas não sei. Da onde que é? De onde? Eu não lembro. E aí demora pra fazer essa conexão. Mas muito legal. Não devia ter feito isso. Você salvou a minha vida. Digimon, porque é muito emblemático também, né? Assim, pra história, né? Você chegou num período em que a direção foi da Angela Bonatti? Sim, sim. Cara, deve ter sido um barato, assim, a brincadeira entre vocês. A primeira temporada, né? A segunda eu acho que não. Acho já que foi com o Santana que dirigiu. Entendi. Na época, você lembra se foi bancada ali? Foi finalzinho, né? De 2000? Juntavam junto. Todo mundo dublava junto. Caramba, ainda, assim, que legal, que legal. Eu acho que já era uma coisa no computador, assim. Se eu não me engano, a Herbert usava um sistema que era o Sonic Solution, que era um sistema que não era lá muito bom pra dublagem, assim, é meio que um sistema de finalização de cinema, que eles usavam, é até conhecido, é bom, não é que não seja bom, mas assim, eles eram muito atrapalhados com aquele sistema, assim. E a gente fazia, já não era todo mundo junto, eu acho, o tempo inteiro, mas assim, normalmente eram algumas pessoas de cada vez, não era também totalmente separado, assim. Foi uma época meio misturada, assim, mas eles eram bem enrolados com aquilo, perdiam as coisas, tinha que dublar de novo. Caraca. Apagava sem querer, ia pra um servidor lá e depois não achava mais, dava um monte de confusão, assim, com aquele sistema. Acho que porque eles tinham um sistema, não tinha ninguém que soubesse usar. Né? Basicamente, descobriu era isso. E aí era uma tentativa e erro, assim, mas... Genial, cara, genial. A gente pegou várias fases, né? Muito pouco, assim, eu acho que eu cheguei a fazer uma única dublagem daquele sistema mais antigo de todos, que era realmente o loop, né? Por isso a gente até hoje, né, o filme é dividido, a produção, seja ela qual for, é dividida em trechos de aproximadamente 20 segundos, que a gente chama de loops e tal, tem todo um sistema de pagamento baseado nisso. Mas antigamente isso era realmente uma volta de filme, né? Na hora, né? Que eles armavam num rolo que ficava repetindo aquilo, assim. Nossa. Juntava às vezes alguns e tal, mas aquilo realmente ficava repetindo em loop, assim, você tinha que esperar passar de novo, assim. Não tinha como, não dava pause, né? Sim. Simplesmente. Caraca. Você errava e esperava passar outra vez, e, enfim, era um negócio bem complicado. Acho que eu fiz uma única dublagem na Delarte, um endereço antigo que tinha, que eu cheguei a fazer com esse sistema, e era uma coisa muito diferente, assim. Mas depois a gente usava, né, era basicamente um videocassete profissional, que era a Almatic lá, que era uma máquina que usavam pra dublar, só que também era mó perrengue, assim, era todo mundo junto, era um troço que tinha 2 canais, né, um ficava o original e gravava a dublagem no outro. Quando precisava usar o segundo canal, tinha que apagar o original, meu assim, Deus. Quando alguém chegava atrasado, não tá? Caraca! Aí você tinha que, chamavam de banda dupla, quando usava o... E era mega moderno pra época, né? Enfim. Nem tanto, assim, na verdade, porque era basicamente a mesma coisa que todo mundo tinha em casa, um videocassete, só que um profissional, assim. Mas era mó chato quando você tinha que fazer isso, porque você tinha que assistir umas vezes, assim, e tal, agora eu vou gravar. Tudo bem, vai apagar o original, agora você nunca mais vai ouvir. Então, quando você gravava a primeira vez, não tinha, você não só não ouvia o original quando tava gravando, como te destruía ele de vez, assim. Mas então se evitava ao máximo fazer isso e tal. Tinha umas poucas empresas, assim, a VTI às vezes trabalhava com 2 fitas, assim, aí tinha... Que era de reserva, tipo um backup, tinha uma outra aí, tinha uma possibilidade de... Deu ruim, não lembro de fazer como com 2 canais, gravar 2 pessoas realmente separadas e tal, que era uma coisa, assim, muito diferente do normal. E tinha toda uma organização da própria direção, porque tinha que correr a fita, na hora de correr a fita demorava, assim, não é que nem a gente tá acostumado que hoje você vai num pedaço pro outro, assim. Não, você
né? Tu lembra? Você rebobinando uma fita de videocassete. Aquilo levava um tempo, assim, você ia do início pro fim. E quando então, ainda estragava a fita, né? Nossa, aí era o ó. Mas isso não acontecia com frequência, não. Mas você tinha toda essa coisa de correr, esperar correr a fita e tal. Caraca. E era como as pessoas tinham que... Como você tinha que fazer todo mundo junto, né? Tinha toda uma escalação, tinha que ser feita para as pessoas estarem... Era muito complicado. Fulano entra com... Você entra com tal pessoa, depois entra com tal pessoa. Então você fazia o filme, a produção numa ordem muito louca, né? Porque às vezes você entrava com outro personagem um pouquinho no início, um pouquinho no fim. Aí você fazia aqueles 2 pedacinhos. Aí depois você entra com mais alguém. E aí fazia todos os seus pedaços que você entrava com aquela pessoa. E aí depois, ou seja, você fazia numa ordem totalmente aleatória. Meu assim. Deus, cara. Isso. Tô muito agora. Só depois que a coisa passou pro computador mesmo que a gente passou a ter o prazer de fazer do início ao fim as produções, assim, que é muito mais coerente, muito mais tranquilo. Você entende o que tá acontecendo. Nossa. O diretor também tinha que explicar mais nessa época, porque tinha essa coisa, porque às vezes você começava no fim da história. A primeira coisa que você ia fazer era logo o fim os créditos do filme, exatamente. Então, a última fala pros créditos. Dava explicava, ó, o que aconteceu foi isso, acabou assim e tal. Assim, caraca. Eu peguei várias dessas tecnologias, mas por outro lado a gente aprendia muito. A gente tava falando das pessoas antigas, né? Como a gente trabalhava junto o tempo inteiro, a gente aprendia muito com... Acho que as novas gerações não têm essa experiência, assim, pro bem e pro mal, assim, mas não tem realmente, porque a gente tinha essa necessidade, na verdade, e era natural que você aprendesse assim, né? A gente fazia tudo junto, então os mais antigos ensinavam, muitas vezes davam várias dicas. Eu lembro de aprender muita coisa com muita gente, que eu trabalhei muito com Jomeri, da Jurassiara, Sumara, enfim, da Mata. Enfim, fica chato a gente falar, porque eu não vou falar todo mundo que eu gostaria de falar, mas eu lembro de aprender muito com várias pessoas, assim, e de dividir a bancada mesmo, assim. Às vezes maior responsabilidade, você ficava até meio receoso ali, né? Tinha um negócio, às vezes a pessoa falava pra caramba, você tinha que falar uma besteirinha ali no meio, se você errasse, ela tinha que repetir tudo, assim. Ficava mó, era melhor quando era você mesmo que falava muito, porque pior é quando a pessoa falava pra você só tinha que falar um no meio. Se você errasse, a pessoa olhava pra você assim, né? Pô, vou ter que repetir tudo por sua causa. Meu Deus, ficava ali uma tensão pra acertar. Hoje em dia é tudo muito mais simples, né? Tudo editado e tal. Sim. Eu praticamente te obriguei. Uma capitão de cargueiro? Quer que eu saia com uma capitão de cargueiro? Eu já cheguei a falar contigo sobre isso, não sei se você se recorda, mas eu lembro que pré-pandemia, quando eu comecei, né? Eu comecei acho que no ano anterior à pandemia, 2019. E aí eu tive a oportunidade de fazer o asterisco, que era isso, né? Dublar junto, né? Que eu não dublei junto. Mas nós fizemos um vozerio junto. Então eu lembro que a Andréa escalou, e escalou você também no mesmo horário. E aí eu fui lá, peraí, é o mesmo horário, então ele vai fazer vozerio comigo. Tipo, meu Deus do céu, peraí, calma aí, peraí. Aí era de época, né? E aí minha primeira professora, a Aninha, né? Nossa, saudade dela. E aí ela me ensinou várias coisas, inclusive de época. Eu falei, cara, eu vou botar em prática agora tudo que eu aprendi e tal, não sei o quê. Aí você entra no meu lado, dublagem é isso, né? Você faz o vozerio permaneceu, foi a última coisa que se parou de fazer junto, foi o vozerio. Agora nem o vozerio se faz junto. Nem vozerio, faz cada um sozinho lá, é uma tristeza. Era mais divertido, pelo menos. O vozerio era bem mais divertido fazer junto, porque você interagia ali com outra pessoa, começava a trocar uma ideia sobre qualquer assunto aleatório que tivesse a ver com o que estava acontecendo ali, beleza. Era barato, né? Agora não, fica lá você falando que nem sozinho. Não, e eu acho que a minha primeira experiência grande assim com o vozerio, eu acho que se o bobear talvez tenha sido até a primeira. Eu acho que eu devo ter feito reações, algumas outras coisas, porque assim, pra quem começa, você só faz isso, né? Pra quem já tá como você faz de tudo, né? O protagonista, o coadjuvante, o personagem grande, pequeno. Dublagem é isso, né? A volumetria, né? Você pode ser vários opostos e vários extremos ao mesmo tempo. No meu caso é isso, é o experimento daquele momento. E aí quando eu chego e você tá do meu lado ali, você começa, era de época, tipo, eu sempre entro muito concentrado, né? Não tem esse negócio, fica nervoso. Não, claro, dá frio na barriga como qualquer artista que sobe no palco. Mas ali quando você começou, eu falei, cara, meu Deus do céu, um monstro aqui. Tipo, pai, você improvisava e falava e tal. Aí eu só lembro da André, falei assim, Igor, só vai mais um pouquinho? Porque tipo, cara, eu não conseguia, cara. Você falava pá, não sei o que, era de época, né? Aí eu, para. Aí tipo, eu não. Aí você pá. Eu falei, meu Deus. E é isso. Claro, pô, eu tinha meses, né, iniciando ali e tal. Isso é muito tempo. Não é um julgamento entre, né, o que sabe. Porque eu tô dublando 4 anos. Então, assim, eu não sei nada. Mas ali eu percebi que, cara, eu te observando, tua postura, olhando, observar o que é. André, o que é? Ah, tá, época, tal, mais ou menos quando? Ah, antigo, né? Então, mas não é tão antigo, mas é um antigo. Tá, beleza. Quem que é a cena ali e tal? Beleza. Aí você foi. Isso pra mim foi uma
uma aula, cara. Agora imagina isso que você falou na bancada, ouvindo a galera do lado, assim, ensinando, assim. Isso que você falou, que hoje em dia a geração atual não tem, porque não tem nem o vozerio que eu tive a chance de pegar durante um nem ano. o vozerio, pois é, exatamente. Era uma experiência super divertida, assim. Mas isso continua tendo, né? Você continua inventando, assim. Você tem que vozeria. Tem tradutores que são mais preguiçosos, botam umas sugestões e tal, né? Pelo menos, aí te dá uma ideia já. Outros não botam nada, enfim. Aí você que se vira, inventa alguma coisa. Tem toda essa coisa de época, é divertido, eu acho isso. Porque é uma coisa que a gente faz de forma meio intuitiva, assim, né? Não é uma coisa que é tão bem pesquisada, eu diria, assim, né? Você especificamente pensar qual a linguagem que se usava exatamente, as expressões dos anos 60. A gente pensa mais ou menos intuitivamente ali, tem uma noção, mas não é uma coisa feita com toda uma... Enfim, você não vai procurar uma literatura da época e tal, umas produções da época pra saber exatamente como você fala. Né? Exatamente, né? A dublagem não tem nem esse tempo normalmente, né? Ela é feita cada vez mais rápida, enfim. Mas é interessante, porque a gente tá bem acostumado, então sai falando. Vai de um extremo ao outro, vai um médico um dia, outro dia um jogador de futebol, outro dia um bichinho, né? Tem todos esses opostos. Na verdade, acho que a gente toma mais cuidado pra não errar, porque você não tem muita certeza se você tá falando de pessoas, mas tem umas que tem certeza que você não deve falar, assim, não, isso com certeza... Mandar um coé lá no meio do... coé, pois você já sabe que isso não pode. Agora, se você tá exatamente naquelas expressões da época, é difícil, sabe? Sim. Colarinho aberto e calças largas? Que é esse projeto de marginal aí? Sou eu na época da escola! Que coisa brega! Esse era o auge da minha vida! Qual que é a diferença, a principal diferença que você nota, Luiz, da época do Tai pra da época do Takemichi? Muita diferença, com certeza, assim. O Tai foi um dos primeiros animes, eu acho que eu dublei, que me fizeram entender o que era um anime, assim. Porque a gente fazia as coisas, às vezes, numa ordem que não seguia a história, assim. E o Digimon, eu lembro de que ser o primeiro anime que a gente fez, que eu realmente fui acompanhando a história do início ao fim, assim. Aí a gente percebeu a diferença em relação às outras produções, que cada episódio basicamente é independente, né, um do outro e tal. E que acho que é uma grande distinção do anime, né, até essa história contínua, linear, como se fosse uma novela, digamos assim, né. Aquela coisa não faz sentido você passar em uma ordem aleatória. Você perde o enredo, os episódios, né? Assim. E eventualmente tinha umas emissoras que faziam isso, assim, pegavam um anime e colocavam uma ordem qualquer aleatória, assim, só que fica um negócio totalmente sem sentido, né? Mas isso foi o primeiro que eu acho que me levou a entender mesmo, assim, o que era o anime, e aí a partir daí, isso foi na época, talvez, que começaram a se tornar mais comuns os eventos também, né? Verdade. Eu não sei se foi exatamente nessa época, mas eu acho que foi aproximadamente... Sim, ali final de 90, início de 2000, né? Que começaram a surgir mais eventos, isso também me aproximou e nos aproximou, eu e vários dubladores, né? De toda essa cultura, assim, e a gente foi vendo todo esse universo que envolve a animação japonesa, que é incrível, né? Eles fazem todo tipo de animação. Tudo. Não é um produto necessariamente infantil, né? Tem dos mais adultos aos mais infantis, dos mais dramáticos aos cômicos e pornográficos, tem absolutamente tudo, né? Louco isso, Eles têm essa cultura de desenhar, né? Eu acho isso muito legal, assim. Não, muito maneiro. Os animes são, assim, incríveis, assim, no meu ponto de vista, né? Porque eles surfam esses vários gêneros, né? Futebol, tem o de luta, tem o de combate, é muito legal, assim. Eu tô adorando o Takemichi lá, eu acompanho, eu fico sempre curioso, cada episódio que acaba eu fico curioso. Eu praticamente assisto tudo, porque ele fala o tempo inteiro, assim. Raramente tem umas partezinhas que ele não fala, assim. Às vezes a gente acaba deixando passar pra ver também. Então, basicamente, enquanto eu tô fazendo, eu assisto os episódios praticamente inteiros já. Muito legal, cara. Teve um único episódio que eu lembro que por acaso eu tava meio dormindo assim, eu olhei no celular, coisa aí aparecia um episódio e tal. E era algum canal que tinha, e tava em japonês, assim, legendado. Aí eu falei, poxa, esse é o próximo que eu vou fazer, provavelmente. Sim. Falei, que legal, né? Vou ver antes. Aí comecei a ver, ele não entrava. Era o único episódio de todo o anime, que ele basicamente só entrava assim no iniciozinho e falava uma coisa, e o resto era um flashback lá de quando eles eram novinhos e tal. E era o único que ele não entrava, assim.
assim, por acaso esse eu assisti, assim, antes, sem querer, assim, tipo, inadvertidamente, mas eu falei, pô, que sorte, né? Justo esse que eu não ia assistir enquanto fazia. Caramba! Eu acabei vendo sem querer, assim, mó barato. Essa segunda temporada tá sendo no TV Group, né? Sim, sim. Mudou radicalmente, né? Que era no som de Vera Cruz. É. Quem tá dirigindo agora? A Luísa Viotti, né? Viotti. Ah, que legal, cara. Pô, Tá sendo um prazer trabalhar com ela. Maneiro. Eu nunca tinha trabalhado com ela, assim, mas tô gostando querida, bastante, né? assim. Ela super preocupada. Tô gostando, não gostava muito do Eric também, assim, a gente se dava muito bem. Sim, o Eric é um querido. Me dou muito bem com ele. Aham. Mas também tô gostando muito de fazer com ela. Assim, na verdade, eu acho que no primeiro momento, né, a gente falou, mudou pra. Será que pra Netflix? Será que vai mudar? Teve muito, essa sensação? Não, Mas saiu? na verdade na prática não, assim, eu acho que a gente tá fazendo praticamente do mesmo jeito que a gente fazia, não tô sentindo uma diferença, assim. Claro que tem isso de mudar a direção, de mudar o estúdio, mas não tô sentindo grandes modificações, assim, na estética que a gente trabalha, assim, não. Ah, que bom, que bom. Fico feliz, porque é chato Totalmente. quando acontece alguma mudança radical, assim, né? É você, Ryoki? Calma, essas cenouras são todas suas. Os animes ali, você consegue trazer um teu top 3 ali, top 5, alguma coisa de algum anime que você curtiu muito fazer? O Tente Muyo foi um dos que eu mais gostei, quase ninguém conhece, mas é um dos que eu mais gostei de fazer. Que isso, assim, gente, de longe, assim. Muito eu falo, poucas pessoas lembram, assim, mas eu achava divertidíssimo, assim, ele todo enrolado, né, com aquelas mulheres, não sei das quantas. Sim. E esse teve toda uma história, que começaram, tinha provado baseado numa sinopse, aí depois eles queriam meio que infantilizar o desenho no primeiro momento. É mesmo? Teve esse negócio. Foi bem esquisito isso no início, eles queriam que infantilizasse as vozes, tirasse qualquer referência ao sexo. Era totalmente impossível fazer isso, né? Ué, era Disney que queriam? Não, era emissora diretamente. Emissora mesmo. Não lembro qual era, se era Manchete, sei lá, na época, uma coisa assim. Que passava isso, que tinha meio que, acho que pegaram uma sinopse, compraram aquilo, queriam passar de tarde pras crianças, e aí falaram, vamos infantilizar aí o negócio. Só que aí teve um movimento, do pessoal na época já tinha um pouco esse movimento dos fãs de anime e tal. Até que isso meio que caiu, a gente foi fazendo uma transição, tentando do negócio meio infantilizado, né, pro que a gente realmente deveria fazer, assim. E aí acabou conseguindo dublar o resto do anime numa boa, assim, sem aquela pressão esquisita. Tem umas ondas erradas, assim, às vezes, umas adaptações que eu já peguei. Eu lembro de uma série que eu fazia, que se passava no Texas e tal, mas que eles entraram numa de adaptar tudo pra fingir que era uma coisa brasileira e tal. Nossa, mas dá tudo errado, assim. Não, vamos transformar Texas Nordeste. Assim, tem tudo a ver, né? Tudo a ver, tudo cara. A ver. Eles desistiram quando teve um episódio que era só sobre tornado, assim. Esse é o autêntico tornado nordestino. Eles não, tudo bem, vamos mudar esse negócio, chega. Aí eles já vão pro México, aí não, a gente vai pro Paraguai. Mas aí ficava uma adaptação tosca, né? Não tem como fazer, tem coisas que não tem como assim, como adaptar, cara? assim. Eu gostava muito desse desenho, era O Rei do Pedaço, desenho que passava na Fox. Assim. Que maneiro. E era mó barato, era um humor bem inteligente, assim, né? O cigarro oficial do autêntico homem nordestino. Eu acho um barato quando, principalmente a dublagem, consegue essa liberdade, porque fica muito preso, os fãs não sabem, não compreendem, que não é por culpa do dublador, do diretor, disso. Às vezes o cliente não permite algumas adaptações, não permite algumas palavras e tal. Quando te dá essa liberdade de tipo, um exemplo claro é o xingamento, né? Às vezes... Exatamente. Pensei direto quando você falou nisso, né? Por muitos anos que eu dublei, assim, era totalmente proibido. Você não podia falar um palavrão. Era um e traseiro, algumas produções, né? Ficava um negócio absurdo, né? O cara tá xingando de forma super agressiva, usando palavras mesmo pesadas, né? E tinha que ser tudo, não, vai passar na televisão, sabe-se lá quem vai ver, vai ter criancinha, não sei o quê. E aí tinha que ser tudo adaptado. E ficava muito esquisito isso, assim. Acho que felizmente isso hoje em dia praticamente não tem mais, né? Mas... que é adulto. Exatamente, porque enfim, a produção classificação livre. Ela é feita para determinada faixa etária e não tem como você mudar isso só na dublagem, né? Até porque tem a imagem ali, né? Enfim. Eu gosto muito, assim, também dessa oportunidade de dar ao dublador a liberdade de não só trazer para a nossa versão brasileira, né? De forma intuitiva, de forma clara, adaptar, mas não transformar,
modificar, porque existe essa balança, né? Pô, você adaptou, você trouxe pra versão brasileira ou você mudou tudo? Às vezes o mudar tudo como foi lá no passado ali fica engraçado. Tem coisas que são praticamente impossíveis de traduzir, né? Digamos assim, tem expressões que são especificamente muito particulares de um idioma, tem brincadeiras, às vezes com a sonoridade das palavras. Sim. E aí o que você tem, a alternativa que você tem, ou é tentar passar batido, né? Que não é legal, ou é tentar realmente fazer uma adaptação meio radical, assim. E vambora. E é o que a gente procura. Às vezes a gente entra numas sinucas, assim, fica, pô, e agora? E geralmente dá certo, assim? Cara. Mas a gente tem esses momentos que é bom separar mesmo, lá conversa com o diretor, vamos pensar o que fazer. Normalmente isso não vem na tradução pronto, assim, raríssimo você pegar uma tradução que tenha grandes coisas de adaptação, assim, existe, sim, mas é relativamente raro, assim. As traduções variam muito, assim, desde traduções que são muito boas até umas que são muito ruins, assim. E aí você já se acostuma, assim, né? Não lembro agora de produções específicas que eu possa citar, assim, mas às vezes ia fazer um negócio que eu já sabia, você já sabe que é horrível, assim. E você tem que inventar ali, você tem que tentar entender, às vezes muda a história toda, se você não tomar cuidado, bagunça tudo, assim, faz parte do trabalho da dublagem, a adaptação do texto, assim. Eu só dei um choque no sistema deles, tudo num só dia de trabalho. Se o meu trabalho é ser o mais novo herói da cota, que seja. Quando você dublou o Super Choque, você tinha noção o quanto que ele seria representativo, assim, pra muitas gerações? Não, eu acho que, quer dizer, me chamou a atenção, claro, o fato de ser um super-herói negro, né, o que é uma coisa incomum, que eu percebi de cara, falei, pô, que legal, né, diferente isso, mas eu não sabia que isso me acompanhar, assim, do jeito que me acompanha até hoje, assim, até porque eu acho que ele talvez não tenha feito lá fora tanto sucesso quanto fez no Brasil, né, eu tenho um pouco essa impressão sobre o Super Choque, assim, de que, no fim das contas, eu acho que aqui por isso que não foi tão adiante, na verdade, né, não são muitas temporadas, assim, não lembro quantas foram, mas ele não foi muito longe, assim. E aqui fez muito sucesso, assim, né? Isso me acompanha, assim, com certeza. É um dos personagens que as pessoas mais lembram sempre. E eu tenho um prazer enorme de ter feito, assim. Muito legal, cara. Como é que ele fala? Eu vou dar choque no seu sistema. Que é a frase que eu mais falei. Da tua vida. Com entrevistas e coisas de dublagem, assim. No Super Choque mesmo, falei uma única vez, porque era da introdução, né? Era na apresentação do desenho. Então a gente gravou uma vez e nunca mais. Eu falei só uma vez, né? Uma vez? Uma única vez, assim. Talvez uma por temporada. Que isso? Assim. Só que aí depois as pessoas sempre pedem pra falar, assim. Então. Que isso? Mas ele não falava isso durante os episódios. Era o bordão. Era na apresentação só. Uma vez, aí ficou. Aí reaproveitaram o arquivo. E aí eles repetiam lá eternamente. Assim. Cara, uma vez só, ele falou uma vez, gente. Isso de ter um bordão é muito bom, assim, na verdade. Tem personagens que não tem, né? Pois é, né? E aí você, quando alguém pega, fala aí uma frase do Takemichi, sei lá qual frase eu vou falar do Takemichi, não tem, assim. Quem eu lembro que me ensinou isso foi o Mário Tupinambá, eu gosto muito dele, a gente se dá muito bem. Falou, olha, não tem bordão, inventa um bordão, porque depois, quando te pedirem, você já sabe o que você vai falar, assim. Às vezes eu lembro de fazer isso, assim, não vamos colocar um bordão aí, porque aí aquele personagem já fica associado muito bom, àquele bordão. Não dá pra patinar agora, tá chovendo muito. Posso te dar um abraço? É tipo você andar na rua e alguém te pediu um abraço? Sim. Como é que é essa relação? Por exemplo, que você dubla muitos animes, muitos filmes, muitas séries e tal. E os jogos, assim? Jogo eu fiz alguns, né? Não foram tantos, mas assim, esse também foi surpreendente. Uma coisa que eu não imaginava que ia tomar essa proporção, né? Foi uma coisa que eu fui lá, fiquei uma hora dentro do estúdio. E depois, passaram alguns anos, eu não sabia que o negócio fazia sucesso. Eu descobri através do meu sobrinho, que já jogava o jogo, tava na casa do meu irmão, tava lá jogando um jogo no computador, assim, tia, você dubla isso aqui, né? Não, você dubla assim. Eu falei, não, eu não lembro. Jogo é muito difícil, é raro fazer jogo. Ele, não, eu tô falando, escuta aqui. Aí botou um fone no meu ouvido, eu falei, falei, sou eu mesmo. Aí eu lembrei, uma múmia, né? Ele uma múmia. Eu falei, então. Lembrei. Mas esse jogo faz muito sucesso. Eu falei, sério? E aí, só que o jogo continua aí, né? Um dos jogos mais famosos que tem, assim, impressionante. A gente muitas vezes não sabe, né, que proporção. Agora a gente sabe mais, assim, né? Os lançamentos já são mundiais e tal. Mas antigamente a gente fazia as coisas muito sem ter noção de que proporção elas iam tomar, né? As pessoas te abordam muito, por exemplo, pra pedir pra fazer o bordão dele, assim. É um dos que a galera pede? Assim, depende muito, assim. É engraçado isso, quando você encontra públicos diferentes, principalmente nesses eventos, né? Porque eu gosto muito de ir, já fui em vários, não sei quantos eventos em muitas cidades diferentes. E você, de repente, é sempre surpreendido com alguém que lembra de algo, lembra de alguma coisa, exatamente, é mais barato, assim, é sempre uma surpresa, assim, tem alguns que são mais óbvios, né, que todo mundo conhece, mas
você é constantemente surpreendido por alguém gostar de uma coisa específica que você fez e tal. E aí você nunca sabe, tem coisa que você faz achando, ninguém vai ver isso. Passar de madrugada. Isso era coisa da TV aberta, né? Das coisas que passavam de madrugada. E às vezes você descobre que as coisas tomam proporções enormes, assim. Muito hoje legal. em dia, com o streaming, né? As pessoas podem demandar o que elas querem, né? Sim. Isso, acho que mudou muito a relação das pessoas com o audiovisual de forma geral. Porque Totalmente. era muito passivo, né? As pessoas tinham algumas opções ali de canais, enfim, e elas ficavam restritas àquilo. Agora as pessoas realmente podem desenvolver seu próprio gosto e procurar aquilo que elas querem, né? E aí é um barato isso, porque a galera, quando vai assistir, de fato, ela opta por assistir. Antigamente, exatamente. a galera, tipo, passava na TV ou se programava pra assistir, como tem as clássicas histórias das crianças, né? Que hoje já não são mais tão crianças, que era assistir os desenhos depois da escola, acordar cedo pra assistir. Eu achava um barato isso. Eu lembro, o próprio Super Choque fala muito, na hora do almoço. Hora do almoço. As pessoas param pra almoçar Hora e do deixavam a almoço. televisão ligada e assistiam o Super Choque, porque era o que passava na hora do almoço. Exatamente. Sacou como é que se canta? O site se amarra na tua. Ele mandou a gente segurar a onda contigo. Você consegue listar alguns personagens, trabalhos que você fez? Poxa, por que essa galera não fala também desses personagens? Você lembra de alguns, assim, que a galera não comenta? Tem vários, na verdade, né? Mas esse que eu tava falando, por exemplo, daquele desenho que eu gosto muito, do Rei do Pedaço, assim, é um personagem que poucas pessoas falam a respeito, assim, eu achava divertidíssimo de dublar aquele desenho, assim. Mas tem muitos, assim, tem coisas que nem eu lembro, na verdade, assim, porque nunca mais falaram a respeito, então eu já esqueci também. Mas às vezes coisas muito difíceis, eu lembro, eu sempre pergunto sobre coisas difíceis, eu lembro de uma série, Marco Ribeiro, que eu dirigia, talvez ele lembre, que eu lembro que era um negócio dificílimo de dublar, que eram, sei lá, uns irlandeses fazendo um... Caramba. O cara imitava um sotaque italiano falso, gaguejava, era difícil pra caramba de dublar. E eu nem sei onde passou direito aquele negócio, nunca conheci alguém que tenha assistido. Mas era difícil, eu lembro que o Marco falou, isso aqui é difícil. Eu falei, peraí, que é difícil, deve ser difícil mesmo. Deve ser. Socorro. E aí eu lembro que eu ficava ralando pra fazer, assim. Se você sabe qual é o nome, deixa nos comentários aí. E se inscreve no canal também. Muito bom, cara. A dublagem dá eu acho que é um trabalho de ator muito interessante nesse sentido, embora a gente trabalhe só com a voz, mas te dá a chance de fazer muitos personagens diferentes, né? Sim. Eu acho que isso é um privilégio, assim, de você poder passar por muitas coisas diferentes, experimentar muitas personalidades, muitas épocas, muitas estéticas diferentes, assim. Eu acho que isso é um diferencial muito legal da dublagem. Totalmente. Estou seguro dos seus conhecimentos, mas devíamos pensar em alguns de nossos colegas que poderiam se dar mal. Você começou criança, né? Então você se inspirou em muita gente, né? Eu imagino. Você viu muita gente trabalhando e trouxe isso pra você, eu imagino. Uma grande formação da dublagem pra quem começou lá atrás. Hoje em dia nós temos cursos, workshops e tal. Isso traz um conhecimento que lá atrás não tinha. Você aprendia observando e tal. Dessa galera que você trabalhou junto, viu, pegavam no seu pé e brincavam com você, de todos eles, assim, quais são aqueles dubladores, aqueles mestres, talvez que até que não estejam mais com a gente, mas que você sente mais falta, assim? É difícil, assim. O Monge é uma das pessoas que era mais emblemática, assim, Drummond, né? Assim, agora, recentemente, não tem como não pensar, você falou direto neles, mas muita gente que passou, assim, que eu gostava muito. Darcy, o Joméry, eu trabalhei muito com o Joméry, um cara maravilhoso, eu voltava conversando com ele, a gente fez uma novela, que foi a segunda grande trabalho que eu fiz, né? O primeiro foi o Carrossel, que foi quando eu comecei, e o segundo era uma novela chamada Vovô e Eu, era um menino e o avô, era eu e ele, assim, e a gente dublava muito junto, assim, e eu normalmente voltava de carona com ele morava em Copacabana, morava em Botafogo, ele me deixava em casa quase sempre, e eu voltava ouvindo jazz, assim, sempre, eu ficava contando várias histórias da música e tal. Foi uma pessoa com quem eu interagi muito, e era divertido, era o Mário Jorge que dirigia, assim, eu morria de rir com ele, assim, e brincava muito, brinca ainda, né, o Mário Jorge é muito divertido. Foi uma experiência que foi mó barato, assim, que foi quando eu fui aprendendo, na verdade, foi assim que eu aprendi, porque eu cheguei a fazer poucas aulas, né, no curso de dublagem. Você fez com quem? Era um curso que era na TV Tupi, no prédio da antiga TV Tupi, foi uma coisa meio sem querer, meu pai viu um anúncio de um curso de dublagem, daí viu que ele não podia fazer por causa do horário, sei lá, e falou pra minha mãe, vai lá fazer esse negócio. Que maneiro. Aí ela foi fazer, eu vou lá. Chegou lá e falou, não, você não vai poder dublar porque você não é atriz, né, assim, você vai ter que conseguir o registro de atriz, não sei o quê. Ela,
mas eu tô achando divertido, vou ficar fazendo. Pô. E aí comentaram que estavam querendo criar, quem tiver filho e tal, a gente tá querendo crianças Olha nessa só. época. Aí ela falou, não, tem um filho, ele lê bem. Lê, isso aqui ele fala bem. Então tá, traz ele aí. Aí eu fui lá fazer uma aula, eu lembro que foi o Chico José que tava dando aula nesse dia especificamente. Era um negócio dos ursinhos Gummy, que ele tava usando lá como exemplo, como exercício, assim. Aí eu dublei um negocinho e ele falou, ué, poxa, que bom, esse menino é um dublador. Eu falei, caramba, que sorte. E aí, logo depois, eu tinha algumas pessoas que davam aula nesse curso, o Manolo dava aula nesse curso, tinha o Marcelo Meirelles, que não dubla mais, assim, há muito tempo, que foi, na verdade, quem me levou lá mesmo pra Herbert, assim, falou, não, então vou te levar lá, vou te apresentar pra diretora, que era a Marlene Costa, que tava selecionando as crianças e tal, eu fui fazer um teste lá na Herbert com ela, e aí comecei a dublar, assim, cheguei a fazer umas 2 ou 3 aulas no curso, assim, antes de dublar mesmo, e... Sério? E era um monte de criança, muitos na mesma situação que eu, assim, tinha uns poucos que já tinham experiência, tinha o Peterson que já dublava, assim, a Adriana Torres, eu acho que já dublava alguma coisa, a Gabriela. O Berdão já dublava, com certeza, mas acho que ele não participava desse do carrossel, acho que ele não fazia, assim. Tinha algumas poucas crianças que já tinham alguma experiência, mas a maior parte não, então, nossa, que eu atrasava, demorava, ficava tarde, era todo mundo junto, as crianças se concentrarem, né, aí uma brinca com a outra, não sei o quê, era um negócio que era cansativo, assim, mas assim, foi uma grande escola, acho que pra todos nós, assim, alguns saíram depois da dublagem, né, mas a grande maioria ficou, assim. Que maneiro, cara. Ana Lúcia também, que fazia, a Adriana e a Mariana Torres, Fernanda e a Flávia, filhas da Marlene. A chefe geral, né, a professora, né, que ela pegou, ela ficou, né. Pois é, ela foi, assim, minha primeira grande professora mesmo, porque foi o primeiro grande trabalho que eu fiz, foi muito com ela. legal, cara. Anselmo e eu vamos até o mercado. O Sr. Lupe precisa de um garoto pra fazer entregas. Se ele me der o trabalho, vai ser muito bom pra mim. A história é uma história muito bonita. Não daria pra gente falar de todos os personagens. Primeiro porque, pra lembrar também de todos os personagens, precisa de uma enciclopédia, né? Pra lembrar de todos os personagens. Eu sinto falta, assim, às vezes, de fazer uma lista mesmo. Teve uma época que eu fiz já... Alguém uma vez no evento fez uma lista incrível. Eu falei, nossa, mas eu não lembro onde eu guardei. Tem um pessoal que faz um trabalho muito legal, né? Na internet com isso e tal. De garimpar as coisas, lá, né? Enfim. Mas eu sinto falta, às vezes. Eu lembro mas a última que eu fiz já tem muitos anos, assim, que eu lembro de ter feito uma lista que eu tentei pegar. Eu tinha aqueles voucherzinhos lá de dublagem, assim, guardava tudo. Aí eu comecei a fazer um levantamento, pegar. Assim, agora eu vou ver tudo que eu dublei. Aí fiquei um tempão fazendo isso, assim. E aí fiz uma lista enorme que eu não sei onde foi parar. Ainda tem os vouchers? Tem. Agora, na verdade, tem menos, né? Porque agora muitos digital, são né? mandados, mandam pela internet, por e-mail, em algumas empresas que imprimem aquele papel que se autodestrói depois de um tempo, ele desaparece, né, assim. Cara? Eu comecei a guardar também, né? Aí eu, tipo, né, animadaço, né? Que tava lá, pô, tô guardando e tal. Aí quando eu fui ver, o que eu dublei? Tava vazio, não tem nada, o papel em branco. Você não sabe nem se é uma nota fiscal, se é um voucher de dublagem. Minha casa é cheia desses negócios. Tudo que é canto tem aqueles voucherzinhos de dublagem, assim, perdidos. A Zona Branca é para imediato embarque e desembarque de passageiros apenas. Não estacione na Zona Branca. A previsão diz que teremos chuva a semana toda. Então não esqueça os guarda-chuvas, hein? Depois que ouvir o sinal, deixe seu recado. Eu queria te jogar um desafio. Envolve memória. Falar de memória para dublador, eu sei que não é uma das melhores coisas, né? Porque a memória só dura alguns minutos. Você tem que olhar o negócio assim, aí você faz e você esquece. Tem que ir mudando. Não, tô brincando, claro. Vou escolher alguns gêneros. Você me conta o primeiro que vem na sua cabeça, porque eu sei que é difícil colocar um melhor, o favorito. Eu nunca consigo responder esse tipo de pergunta, assim. E sempre fazem, mas assim, eu nunca consigo. E eu tenho muita dificuldade, assim. Imagina. Quantos anos de dublagem? 32. Eu comecei a dublar no dia 7 de maio de 91. Olha aí, cara. Primeiro que vem na sua cabeça, desenho favorito. Difícil escolher um, assim, né, que eu tava dizendo. Talvez o Blue, eu gostava muito do Blue, que assim. maneiro, Mas você falou o primeiro que veio na minha cabeça. Isso, assim, isso. O Blue era um que me divertia muito, assim. Ele tinha umas tiradas hilárias, assim, uns jogos de palavra, bem imperativo. Eu achava muito divertido, porque tinha uns personagens mais elaborados
quadros no desenho e ele era o protagonista da parada e era só aquele portalzinho, aquele fantasminha azul, que é a coisa mais simples possível, assim, né, basicamente. Sabe que eu vou pedir pra você fazer no final, né, depois. Não, mas também não tinha um bordão aí. Esse também falta. Tem um bordão legal que você pode criar. Pedir pro pessoal se inscrever no Versão Dublada. É isso aí, gente. Inscrevam-se no canal, Versão Dublada. Muito bom. Eu estava só indo ao... Ai, eu tenho que... Eu estava tentando... Sair de mansinho. Não. Um ator que você fez que você dublaria ele pelo resto da sua vida. Tem vários que eu gosto, assim, mas tem coisas que eu gostei tanto de fazer, mas que eu depois não sei o que aconteceu. Tem um dos filmes que eu mais gostei de dublar na vida, eu acho, A História Sem Fim. Era um filme que eu tinha visto quando eu era criança. Já tinha sido dublado. Eu acho que quem fez o personagem lá, que era o guerreiro lá, foi a Miriam Fisher, eu acho, na verdade. Tinha sido feito por ela. E aí teve uma redublagem. Me chamaram pra fazer. Meio no susto, eu acho que quem ia fazer era o Peterson, ele não pôde, por não sei o quê. Era o da Mata dirigindo e ele meio assim comigo, assim, falei, eu dublar com esse garoto que eu não conheço, não sei. Sério, tinha isso? Mas aí ele gostou, no fim das contas, mas não sei o que aconteceu com o ator, assim. Eu acabo lembrando das coisas mais recentes agora, né? Esse menino do Stranger Things, assim, eu gosto muito dele, assim. Mas é difícil. Aquele ator que eu achava muito bom, aquele ator desse Vovô e Eu que eu fiz, por exemplo, que foi essa segunda. Não lembro do nome dele agora, mas depois eu cheguei a assistir algum filme que ele fez mais recentemente e achei um ótimo ator, assim. Pena que eu não sei se eu cheguei a dublar ele de novo em algum momento, mas é um ator muito bom, assim. 17 anos da minha vida, guardados em um dia. Guardiões da Galáxia, você sentiu muito quando o personagem teve o desfecho lá dele no... né? Fiquei meio decepcionado, assim, né? Enfim, foi difícil de conseguir chegar àquela... Ainda bem que depois teve desenho, tem umas animações, né? É verdade. Aí você... aí ela voltou, Eu fiquei meio decepcionado, é claro. Uma mulher dourada, extremamente convencida, chegou e nos ofereceu uma alta quantia pra entregar você e seus amigos pra ela, porque ela quer matar vocês. Porque a gente tava falando, né, até antes de começar a gravação, de atores que não deram sequência por qualquer motivo que seja. Às vezes você engata ali, né, e o cara decide, não quero mais não. Acontece, é o barato também da profissão, você esses opostos, esses extremos. É legal quando você pode acompanhar mais a carreira de um ator, assim, né, mas tem muitos casos desses que você faz uma vez e depois não sabe mais o que aconteceu com ele. Ou volta um tempão depois, né? Agora voltou uma novela aí que eu andei fazendo, que voltou um menino que eu fiz lá naquela novela Rebelde lá. Eu nem imaginava, assim, que ele ainda existia, assim. E ele morreu, agora só parece como fantasma. Assim. É sempre uma coisinha rápida, cara, assim. Eu falei, nossa, mas ele ainda existe, continua atuando do mesmo jeitinho. Mas isso é bom, né? Isso é bom quando te mantém também, né? Sim. Lembraram de você pra você reprisar aquele papel. Eu não queria saber que era o mesmo, se não tivesse me contado. Eu queria mudar um pouco o visual pra te surpreender, mas você chegou antes e não deu tempo. Eu queria, se você conseguir falar como a voz dos personagens, algumas frasezinhas, pode ser? Sim. Eu pensei aqui, por exemplo, no Super Choque. Aí, pessoal, se vocês não se inscreverem no canal Versão Dublada, eu vou dar choque no sistema de vocês, hein? Muito bom. Aí o segundo é com Tai. Então, gente, todos os dias escolhidos já se inscreveram no Versão Dublada, vocês não vão se inscrever? Vai, Agumon, transforme agora! Porra! Era uma vozinha mais leve, assim, né? Eu era mais criança na época também. Calma aí, cara. Avisa, cara. E o pessoal sofria, né? O pessoal que fazia os Digimons, assim, que começou com aqueles bichinhos pequenininhos, eles faziam uma vozinha, né? Fazia comigo era o Manolo. Eu trabalho muito com o Manolo, eu gosto muito dele. Só que aí o negócio virava um negócio maior. Ele, faz uma voz um pouco diferente. Aí o negócio mudava de novo, ele faz uma voz um pouco... Aí o negócio mudava de novo. Porra, e agora? Faz o que agora? Aí ficava maior ainda. Porra, não tem mais, não tem mais pra onde ir. Ninguém sabia até que ponto. Falou, desisto, agora vai chegar num ponto que não tem mais o que fazer. Aí tinha a fusão também, né, de um com o outro, né? Tinha umas coisas assim, Se tiver algum outro que esteja dentro de uma zona de conforto pra você, a gente pode tentar. Eu gostava do Dudu. O Dudu era eu adorava, sim. Assim, se você perder os próximos episódios do Versão Dublada, não vai ser nada bom, nada bom. Eu adorava fazer o Dudu. Caraca, meu Deus, que momento. Eu ainda tenho dúvidas sobre a integridade estrutural. Fiquem
juntos, ou ele pode tentar agarrá-los e sugar sua medula. Preciso muito te perguntar, cara, do Dudu. Aí você fazia dois personagens? Fazia um que era Rolf também, assim, que ele tinha um sotaque, né? Esquisito. Ele era um estrangeiro de não sei aonde, né? Que não ficava claro de onde ele era. Ele era só um estrangeiro esquisito, assim. Como é que era? Ele falava sempre da terceira pessoa, né? A Rolf detesta esses dois que sempre arrumam problema pra Rolf. E o meu bode é o meu melhor amigo. Muito bom, cara. É muito divertido, né? Fazer nessa época. Era bancada? Era, a gente fazia junto, O do Dudu e Edu a gente fez praticamente, acho que fez tudo junto, assim, na verdade, ainda na época. Era muito divertido. Eu, o Clécio e o Ricardo Juarez, assim, quase que o tempo todo. Nossa. O Clécio inventava muita coisa, assim, diferente, né? No Du lá, que era aquele personagem meio nonsense. E o Clécio inventava uns negócios muito doidos, assim, às vezes a gente se rachava de rir no meio e pegava a gente de surpresa. O do quiabo, né? Tinha um negócio... do negócio do frango com quiabo. Não sei de onde que ele tirou. Não tinha nada a ver com o original. Com o original, assim. Caramba. A bala de caramelo ele tinha também. várias tiradas, muito divertido. Que época boa. A Cartoon, ela também, acho que educou de certa forma também, né? Porque as crianças, elas assistiam os desenhos e viam também esses laços humanos, esses laços de amizade, né? Um confiar no outro, o outro brigar com o outro. Que era o Edu, brigava com todo mundo, mas ele se importava com os amigos, né? Se importava ali com a família, ali. Era muito legal isso. Eles eram meio que o grupinho dos excluídos, assim, né? Exatamente, que eram amiguinhos, exatamente porque eles não se integravam tão bem com a vizinhança, né? Então... Nossa, é muito bom. Direção de quem? Jorge? O Jorge Vasconcelos, assim. Cinevídeo. Você fez um monte de coisa ali, né? Nessa época. Sim, bastante coisa. Você gostava? Gostava muito, assim. Se me deixar, eu vou ficar o dia inteiro falando. Foi uma época que pegou um sistema de gravação esquisito também, um tempo, pegou? Assim, na transição, assim, que eu digo, continuaram usando aquele videocassete que eu falei, né, que era aquele Matic e tal, só que aí passaram a gravar numa fita digital que tinha 6 canais. Elas eram sincronizadas pelo timecode, aí o cara tinha que soltar o vídeo, soltar a fita do áudio, e a fita do áudio tinha que correr pra conseguir encontrar com a do vídeo, e isso levava, assim, sei lá, uns 10, 15 segundos. Nossa, você errava, cada vez que errava, esperava aquele negócio. Aí às vezes não dava tempo, quando ia chegar a fala, o negócio não tinha sincronizado ainda. Nossa. A gente pegou essa fase. Aí por um lado era bom que você podia já fazer as pessoas mais ou menos separadas. Que tinha 6 canais, que era uma revolução. Mas era um sofrimento, assim. Cada vez que pausava, tinha que esperar as fitas lá se encontrarem. Aquilo não durou muito, essa fase desse equipamento. Dava muito trabalho, assim. Demorava muito, assim. Era DA88, uma coisa assim, tal. Era DA, né? Era, exatamente. Que loucura, cara. Isso foi uma fase esquisitona, assim. Tem vários jeitos de fazer, tá? Puxa o freio de mão, depois controla no volante. Ainda vai querer dicionário? Gostou da Dublacom? Achei maravilhoso, assim. Acho que foi uma iniciativa incrível, assim. Poxa, pessoas que eu não via há muito tempo, pessoas que eu não conhecia, que eu tive prazer de conhecer lá. Eu acho que isso só engrandece o nosso trabalho, assim. Eu acho que ainda bem que muita gente estava lá prestigiando. É fundamental pra nós, assim. Muito legal, cara. Existam mais espaços como esse, que existem novas edições. Eu vou ficar muito feliz de ir. As pessoas falam, o Igor fez a Dublacom, a versão Dublacom. Não, cara. Os dois que estão aqui, eles fizeram parte, você fez parte, nós fizemos juntos, cara. A dublagem, protagonista do próprio evento. Daqui a 2 anos, se eu não estiver aqui, a Dublacom continuar, é sobre isso. É a dublagem ser protagonista do seu próprio evento. É falar sobre os mestres, é falar sobre os técnicos, sobre os bons tradutores, é sobre os bons dubladores, os bons diretores, a galera nova, a galera antiga. É falar sobre a dublagem, é respeitar a dublagem, é colocar a dublagem onde ela tem que estar. Então, fizemos juntos. A dublagem é um trabalho coletivo, né? Isso totalmente. Nem sempre as pessoas têm essa dimensão. Eu acho que não se presta, talvez, a atenção devida em alguma parte das pessoas envolvidas, né? Principalmente o pessoal da técnico, os mixadores, que faz uma diferença incrível no resultado final, assim. É isso. Tá bom. Primeiro eu vou acabar com a alegria de todos vocês, seus manés, e depois nós vamos levar o bolo. Eu fico muito feliz, mano. Assim, muito obrigado por você ter parado o teu tempo. Obrigado por ter vindo aqui. Obrigado por contar tantas histórias legais. Eu sei que tem muita coisa pra gente falar. Dói um coraçãozinho aqui ter que encerrar, mas eu queria muito te agradecer por você ter aceitado o convite e já fazer o convite de novo pra gente fazer mais vídeos e mais coisas juntos. Com certeza, vamos fazer sim, é um prazer enorme. Cara, obrigado, meu amigo. Eu que muito agradeço. Obrigado mesmo, sério. Tamo junto sempre. Esses momentos ficam, assim, né, com certeza. E pra mim também, e pra nós, né, nós dubladores, da gente, às vezes a gente faz uma entrevista, alguma coisa assim, e é uma coisa que você vai ver anos depois, assim, e você lembra naquele momento da sua vida.
vida, assim, as coisas que te chamaram atenção naquele momento, assim. Isso é um registro super importante, tanto para as pessoas conhecerem a gente, mas pra gente mesmo se lembrar da gente de outras fases da nossa vida, dos trabalhos que a gente fez, que às vezes a gente vai recordando. Isso é fundamental. Os que você falou mexeu muito comigo, assim, de verdade. As pessoas que assistem Versão Dublada sabem, todo o interior do Tocantins, uma cidade que não tem nada, assim, praticamente, né? Então, assim, a arte em si era muito difícil. E aí eu sempre me abasteci muito do que a internet trouxe pra mim dos anos 2000 pra cá. Então, assim, uma entrevista que eu vi de você com o Ricardo, com o Clécio, falando sobre Duda do Edu, a entrevista do Digimon, isso mexe muito comigo. Eu não costumo falar muito sobre isso, porque eu não falo sobre o Igor, eu sempre falo sobre vocês, a dublagem, ponto final, porque eu acho que isso é a ânima do processo do Versão Dublada, é dar visibilidade pra vocês. Eu tô aqui só porque o Zé da Viola um dia falou assim, vem pra cá e senta comigo aqui, foi o primeiro cara que eu entrevistei. Essa é só a minha voz. Ele falou, não, senta aqui comigo e tal. E aí eu sentei, porque não era pra ser assim. E aí você falar que é o momento, é marcar uma época que você teve, né, até da questão da evolução, da geração e o anos depois, hoje tá sendo muito simbólico pra mim, muito emocionante, eu tenho certeza que é curioso, às vezes amigos, assim, que curtem nosso trabalho, assim, vem, você conhece a pessoa, cansa de conversar com ela, que não sei das quantas, e a pessoa vem, eu assisti uma entrevista sua, achei uma barata, que legal, e ela vai conhecer coisas que você não conversa com ela normalmente, assim, e aí isso é mó barato, de vez em quando vem algum amigo dizer, assistiu a entrevista que você fez, não sei quando, descobri isso, descobri aquilo, eu falei, caramba, e uma pessoa que você encontra sempre, que não comenta, e tal, mas que não entra muitas vezes nesses assuntos, então é uma dimensão diferente, assim. Muito legal, cara. E é isso, ó. E aí, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe nos comentários o que vocês acharam, deixa nos comentários também uma mensagem carinhosa pro Luiz também, segue ele nas redes sociais, segue o Versão Dublada, e lembrando que esse episódio vai estar disponível também no Spotify pra você ouvir, mas se inscreva no Versão Dublada e siga todas as redes sociais. É isso aí, gente, inscrevam-se no canal Versão Dublada. O Igor tá fazendo um trabalho muito legal, assim, poxa, tá de parabéns, eu fico muito feliz de estar aqui, eu acho que todo mundo deve se inscrever mesmo. Falou? Tá falado. Obrigado, meu amigo. Tamo junto sempre, você. viu? É demais. E ó, Versão Dublada, fui!